Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que tudo opera e nos executa. Aquele que nos concede espírito de ousadia, de intrepidez, segundo a mansidão, segundo o poder, segundo o equilíbrio, segundo a sua força, segundo a sua perfeita e agradável vontade, daquele que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, aonde Ele nos ensina: não tenho plano de vos causar dano algum, mas de vos fazer prosperar. Mas para o mundo, aqueles que seguem segundo o padrão deste mundo, que amam o que há no mundo, a palavra diz que não conhecem a Deus. Assim como aquele que chama o seu próximo, feito à imagem de Deus, de idiota, como podeis dizer que conhece a Deus, a qual não vê? A palavra diz que não há um justo sequer na face da terra, a não ser aquele que veio do alto, fez o bom proceder, feitos numerosos, e após a morte e cruz, ressuscitou o Pai, o ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias e ascendeu novamente na região celestial e continua a operar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é aquele que tudo opera e executa, e aquele que nos ensina. Através dele nós somos justificados, não justificamos a si mesmo. Ele é o elo da perfeição, aonde a palavra diz que os justos florescerão sobre toda a terra, mas os ímpios é como uma flor que logo arrancada murcha. É como uma erva que arrancada logo murcha. Porque tudo vai bem para aqueles que estão segundo a terra fértil, os ramos sobrenaturais, que estão, independente da época, da estação do ano, a produzir, a florescer e produzir os bons frutos. Frutos dignos de arrependimento. Os frutos do Espírito, demonstrando pelo bom proceder a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, o gozo, a caridade, a piedade, o amor verdadeiro, que é benigno, que tudo sofre, que tudo suporta, e assim demonstra-se pelo bom proceder, aonde os dias vão bens e longos nessa terra. Por estar numa terra fértil de forma sobrenatural, quando o seu Senhor vier, os pegará sempre produzindo, sempre florindo e produzindo. Persevera-se, mas os ramos naturais, por ele mudar os tempos e as estações, a um ele rebaixa, o outro ele promove. Sempre ele vai promover aqueles que estão sendo justificados através dele, florescendo e produzindo constantemente, independente da estação do ano, porque se vive numa terra fértil, tem que se produzir constantemente. Já os ramos naturais estão a produzir somente uma época do ano, aonde vive na inconstância, não são constantes em florescer e produzir, estão a produzir uma época e depois param de produzir, aonde seguem na inconstância, nas atitudes de menino. Paulo já dizia: quando deixei as atitudes de criança, passei a discernir como adulto, e como adulto já não tinha as atividades de inconstância e infantilidade. Isto
é aqueles que alcançam uma estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus. Um alimento sólido onde se alcança o discernimento e o dom de justiça. Aqueles que perseveram dia após dia, segundo aquele que é do alto, que nos reveste do seu poder e da sua autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para combater um bom combate, segundo a fé opera em nós, e em mais um dia. A peleja não é nossa, é dele, e nós fazemos a nossa parte, que é vigiar e orar sem cessar, meditar na palavra que é viva e eficaz, e estar ofertando louvores com os lábios que brotam de um coração reto e sincero, do interior que vem a adoração sincera, na retidão, na integridade, na sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria. E o dever de todo homem consiste em temer, em desviar do mal, para que seus dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a vida vindoura através do único justo Tzadik. E outra vez vereis a diferença dos que servem o Tzadik, assim como os que servem o Racham, o maldoso. Pela própria atitude os conhecereis, porque o Senhor os revela.